E aí, pessoal, acabou há pouco aqui no Estádio do Vale. Grêmio 3, Monson 0. O que dizer do momento tricolor? A parte tática, os avanços de Gustavo Quinteiros e o que dizer de Monsalve? Quem viu, viu. Todos precisam ir à arena. Esse menino é de outra turma. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, a hora da mais ágil. Para você que está precisando de uma grana extra, surgiu aquela dificuldade, você tem uma oportunidade. Mais ágil. Se você tem FGTS parado, fala com o pessoal da Mais Ágil, em 24 horas esse dinheiro está na sua conta, ou seja, é só falar com eles que o problema financeiro está resolvido. Mais Ágil é a solução se você tem o FGTS parado. Gente, o Grêmio jogou aqui, eu vou pegar aqui, ó, você está vendo aí o estádio. O Grêmio jogou aqui com um time totalmente reserva. Essa era a ideia do técnico. Movimentar o grupo, tinham jogadores com alguma dificuldade de ordem física, e a ideia era movimentar o grupo. O Grêmio saiu com o Grando, o João Pedro, o Gustavo Martins, o Nathan Felipe e o Vieri, menino da base, que é zagueiro improvisado. Jogou o Cuejar, que estreou, uma estreia tímida dele, ainda um pouco desentrosado, um pouco desembocado. Jogou o PP, que não foi bem, jogou o Edenilson, jogou o Monsalve, jogou o Arezzo e jogou também o Aravena. E aí é que começa a gente a entender o que representa um trabalho bem feito. Os jogadores que no ano passado eram tidos como jogadores abaixo da média, voltaram a jogar bem. Em especial, esses jogadores. Jogadores que eram descartados. O Arezzo era completamente descartado. O Arezzo não era um jogador que a gente poderia imaginar como um jogador pro momento do Grêmio. Ele não era. Ele estava fora. Pois o Arezzo fez os 2 primeiros gols do Grêmio. Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. O André Henrique fechou a goleada. O Aravena voltou a ter dificuldades na hora de concluir, mas deu assistências, correu, lutou, defendeu, atacou. E aí a gente chega em Monsalve. 20 anos, colombiano. Ele é um dos maiores talentos que a gente vai ver com essa idade surgindo no Grêmio. A gente passou na Jornada da Gaúcha horas tentando saber qual seria o jogador que com 20 anos estivesse dando tanta esperança para o torcedor do Grêmio. É raro. Se chega no Luan, se chega em jogadores desse quilate, jogadores muito talentosos. Ele participou de todo o jogo. E quem viu, viu. Quem esteve aqui, essa parte de baixo aqui, estava cheia de torcedores do Grêmio. Cheia de torcedores do Grêmio. Quem viu, viu. Um talento desfilando qualidade num campo de futebol, como esse rapaz desfilou hoje. A vitória passa por ele, mas não só os gols ou qualquer linha de trabalho individual, o talento, o que ele pode render no futuro, o que ele vai dar de alegria para o torcedor, o que ele vai criar de soluções para os times que ele for participar. O treinador, a partir de agora, tem uma dificuldade imensa, que é escolher quem vai sair para ele entrar. Porque ele vai jogar, e ele não só vai jogar, como ele vai dar muita qualidade para um time que precisa disso. O técnico Quinteiros, mais uma vez, deixa o campo com grandes notícias. O Grêmio voltou a não sofrer gol. Terceiro jogo consecutivo do Grêmio que o Grêmio não sofre gols. O Grêmio empatou 0-0, o Grêmio ganhou 4-0, o Grêmio ganhou 3-0. E o Grêmio vai ganhar mais. Por quê? Porque esse time aqui tem organização. Hoje, por exemplo, alguns jogadores, como eu disse lá quando eu falei a escalação, não foram bem. Não foram bem. O PP foi mal. Acho que o Aravena poderia ter ido melhor. Agora, ele terminou o jogo em ritmo de treino. Ele botou o Pedrinho, de 17 anos, ele botou o Gabriel Mack, de 16 anos, ele voltou a botar o André Henrique, ele botou até o Nathan Pescador.
O Grêmio passeou na noite de Novo Hamburgo. O Grêmio entrou num ritmo, teve dificuldade para entrosar por 5, 6, 7 minutos e depois jogou sozinho. Vai se dizer que a régua é baixa, que o campeonato é ruim? Claro que é. E claro que a régua é baixa. Mas quando tu ganha com a naturalidade que esse time ganha, tu tem que entender quais são as características e o que está fazendo desse time um time tão consistente. E isso passa pelo trabalho do treinador? Sim, passa. E passa pela confiança que está se dando a um grupo que tem efetivamente grandes nomes individuais. A qualidade de jogadores como Arezzo e principalmente Monsalve gritam aos olhos. E aqui o elogio ao Antônio Brum, que foi quem foi buscar esses jogadores. Antônio Brum é que busca os 3 nomes: Arezzo, Monsalve e também Aravena. É ele que busca, é ele que vai entender o talento do Monsalve e com 20 anos apostar no jogador colombiano para fazer o que está fazendo aqui. É essa realidade que indica que o Grêmio tem muito o que crescer. Muito o que crescer. A média de idade do time que terminou o jogo era em torno de 22 anos. Os mais velhos eram Natan Pescador e João Lucas. Os mais velhos. Lembrando, o Grêmio hoje jogou todo com reservas. O Grêmio não jogou com titulares. Todo o time era reserva. Então, essa é uma realidade que a gente precisa valorizar. O VAR participou do primeiro gol, um impedimento ajustado, que no campo se deu impedimento, e é preciso dizer, eu no estádio tive a sensação de impedimento, e as linhas foram ajustadas, acabou não determinando o impedimento. O segundo gol também ajustado, mas mais fácil de ver, o terceiro ainda mais fácil. Gols em cima, sobretudo, do talento de Monsalve, que participou de todos os gols. Todos os gols. Ou na construção da jogada, ou no passe final para a conclusão. É o grande nome, é a grande esperança, é a grande expectativa, é o grande jogador. Vão ao estádio, gente. Aproveitem. Aproveitem o estádio. Está na hora de entender o tamanho desse menino. Ele vai dar muita alegria para o time do Grêmio, claro, em cima de um time construído por um treinador que parece realmente ser fora da curva, chamado Gustavo Quinteiros. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.